Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Irmãos, queridos irmãos, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre a família. No domingo passado nós estivemos falando sobre a questão do posicionamento familiar quanto à intolerância. E hoje nós vamos falar sobre a família e a violência, vivendo as virtudes do amor no lar. Nossa lição ela está baseada aí no Salmo 103, que dá o direcionamento, E você tem a oportunidade de também ler as sugestões de leitura semanal aí, para ir te ajudando a refletir sobre o tema. Queridos, quando nós falamos sobre intolerância na semana passada, nós vemos que essa lição nada mais é do que uma continuidade, porque muito da questão da violência, ela nasce dessa intolerância. E quando nós, pensando aí na questão da violência, nós olhamos para os meios de comunicação, quando nós atentamos para todas as notícias que nós recebemos, todas as informações, pelos mais variados veículos que transmitem estas informações, cada vez mais nós nos convencemos dessa questão da violência. Pensando nos nossos dias, a violência contra a criança, a violência contra a mulher, a violência psicológica, a violência física, a violência sexual, que também é uma violência física, e as mais variadas formas de violência que vêm dessa intolerância também. A violência contra a pessoa não aceitar as questões de opção sexual, as questões de etnia, as questões da pessoa não estar no padrão, nisso tão falado nos nossos dias, estar acima do peso, e violências que vai para as questões físicas, mas estão embutidas nos discursos, nas ações, que às vezes não agride fisicamente, mas nós vimos que a nossa sociedade está carregada de violência. Se nós pensarmos no contexto histórico, nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos o Holocausto, nós tivemos várias situações, o Apartheid, várias situações assim, que são absurdas quando nós pensamos, e a história é contada dessa forma, e nós pontuamos essas mais generalizadas, gritantes, mas isso nos pormenores, no dia a dia, isso está inserido, isso está embutido no cotidiano. A palavra de Deus, que é o nosso norte, que é o nosso referencial, ela registra em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 11, Deus fala, quando chama Noé para o compromisso de construir a arca, para todo o propósito que ele tinha, ele vai dizer, olha, a terra está cheia da violência dos homens. Quando o pecado entra, e como é retratado na lição, quando acontece o primeiro ato, primeiro ato violento registrado na Bíblia, de homicídio, por uma questão que nós poderíamos considerar fútil, poderíamos dizer assim, por uma bobagem, quando Caim mata Abel, por uns ciúmes, uma coisinha assim, de não estar satisfeito com o tratamento que foi dispensado a ele e ao outro, e a partir daí acomete contra a vida do seu irmão. E nós vemos o desencadear da história humana sendo registrada desta forma. Bom, diante disso, porque como eu falei na questão da intolerância, a questão da violência também é um tema bem amplo, com várias vertentes para ponderarmos, e aqui a gente faz algumas considerações bem objetivas, vamos dizer, básicas ou basilares, para nos levar a reflexões e nos levar a considerações que sejam importantes, porque o tempo, até mesmo porque esse tempo não é suficiente para você explanar, quando a gente fala sobre um ponto histórico, alguma coisa assim, nós não vamos adentrar nessas situações, apenas pontuar que elas existem e elas nos marcam negativamente quando estamos falando. Mas
Mas e aí? O que fazer? A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que nós devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo e a violência. Bom, primeiramente, irmãos, nós poderemos pensar nos discursos, no ensinamento de Jesus. Jesus, no Sermão da Montanha, que está registrado a partir do capítulo 5 de Mateus, e ele começa discorrendo ali sobre as bem-aventuranças, num dado momento ele vai dizer assim: se alguém bater na sua face, ofereça a outra, ofereça o outro lado. Se alguém quiser a sua capa, dê também a sua túnica. Se alguém quiser que você ande 1 milha, vá até 2 com ele. Jesus vai dizer assim: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem, pelos aqueles que estão perseguindo você. Quando questionado sobre mandamentos, Jesus Cristo fala assim, que o maior de todos, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois ele fala assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nós vivemos num país, pensando no Brasil, onde mais de 80% da população se declara cristã. Em todos os segmentos que se declaram cristãos, evangélicos, católicos, espíritas, mais de 80%. Se nós, cristãos, colocássemos em prática os ensinamentos de Jesus, baseados aqui principalmente nesses que eu falei aqui agora, não precisaríamos dessa lição. Não precisaríamos de estar discorrendo sobre isso. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus falou isso. Mas Jesus também, ele viveu isso. Ele demonstrou isso com a sua vida. E quando afrontado, na verdade, se nós pensarmos, em todo o contexto da vida de Jesus, ele foi negado, foi traído, foi afrontado durante o seu ministério, colocado diversas vezes, ou tentaram diversas vezes, colocar ele contra a parede, questionar seus ensinamentos, ou seja, perseguido o tempo todo das mais variadas formas, até mesmo quando praticava o bem, diante de um sistema religioso legalista, e as pessoas perseguiam, implicavam, e tudo isso que Jesus vivenciou, o ápice de tudo isso, os afrontas, quando traído, quando a conspiração que acontece contra ele, e diante disso o seu posicionamento, diante disso a sua conduta, até o momento da cruz. Exemplo, discurso e exemplo. Como falei sobre tolerância, o discurso é fácil. A prática, a vida, o dia a dia, o mostrar com a minha vida uma combinação, mostrar com a minha vida que aquilo que eu falo caminha junto com aquilo que eu faço, é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio. Porque, como falei na introdução, o que nós vemos é totalmente o contrário. Um discurso que caminha para uma direção, quando falamos do discurso cristão, do amor, e atitudes que mostram totalmente o contrário. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, tinha toda a razão de escrever, e capítulo 13, falando ali sobre o amor, e a gente evidentemente contextualiza e traz para nós, é assim que nós fazemos. Se nós não contextualizássemos, se nós não nos apropriássemos desses valores e trouxéssemos para os nossos dias e as aplicações que dela nós podemos tirar, não teria sentido.
Mas Paulo fala assim, olha, o amor tudo suporta. Jesus suportou. Jesus discursou. Jesus viveu. Jesus suportou. Você tem suportado alguma coisa para que esse discurso, para que essas práticas de violência não vão adiante ou não vá adiante? É isso que nós precisamos pensar. Esta lição é uma lição altamente, assim como a de intolerância, altamente reflexiva. É reflexão o tempo todo. Porque, como eu falei, irmãos, a questão, né, está aí da violência em si, quando você pensa, como eu falei, sobre as guerras, sobre o Holocausto, as cruzadas, né, as revoluções, que às vezes tinham em suas, né, até boas intenções, mas na prática redundou em violência extrema. Pois bem, mas tem isso que eu estou falando. Às vezes você não está agredindo alguém fisicamente, você não está atentando contra a vida de alguém de forma violenta na questão física, mas está violentando e matando dia a dia. Por quê? Por causa da sua intolerância e por causa da violência que se externa nas palavras e nas práticas e não condiz com aquilo que Jesus Cristo ensinou e com aquilo que Jesus Cristo viveu para nos ensinar e nos transmitir. Então, meus queridos, usar a força e o ódio para impor a verdade é contraditório aos ensinos de Jesus. A violência e o ódio são incompatíveis com o ensino de Cristo e com o amor ágape. E aí, nós direcionamos, né? Aí o autor vai nos mostrar números absurdos. E aí, é como eu falei, se nós formos para as mídias, nós nos deparamos com isso todos os dias, a todo momento, sobre as questões da violência doméstica. Volto a frisar, mais de 80% do nosso país se declara cristão, seguidores de Jesus Cristo. E o autor vai trazer números que são absurdos com relação à violência doméstica e que nós sabemos por causa das informações que nós temos fácil acessibilidade a essas informações. Mas para corroborar, para, né, mostrar na nossa lição, ele traz esses números aí, de todos os tipos: agressão contra a criança, agressão contra a mulher, agressão contra o negro, agressão contra o homossexual, agressão contra a pessoa que veio de outro estado, de outro país, agressões e agressões. Mas somos cristãos. Onde está o erro? Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E quando nós falamos olhar, não é olhar só um olhar de admiração, um olhar de contemplação, é olhar para a vida, olhar para o conteúdo, olhar para a história, olhar para tudo o que nós estamos vivendo e dizer, eu preciso fazer diferente. Não pode ser assim. Porque, como eu citei situações gritantes aqui da história da humanidade, voltando um pouquinho nisso, mas não adianta você falar assim, a humanidade fez isso, a humanidade fez isso. Mas o que eu estou fazendo? Mas o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu estou trazendo as informações, eu estou trazendo, e aí cada um desses temas, se você pesquisar, você vai ver os pormenores, você vai ver mais e mais absurdos em todos eles. Mas o que eu estou fazendo? Como está o meu lar? O que me fala? O que me revela? Não no sentido de revelação, no sentido profético, mas o que traz para a minha vida números como estes? Qual é o meu posicionamento diante disso? Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus, ele pagou o preço. Nós temos uma música, até falando de preço, nós temos uma música, ela foi composta por um cantor cristão, se não me engano, ele era pastor também, ele era Azafa Borba, a música Alto Preço, e nós cantamos essa música nas nossas igrejas. Essa música foi composta há muito tempo, e a história, dessa música é o seguinte: ele fala que
houve uma briga tremenda na sua família. Esposa, ele, o marido, filhos, uma coisa assim absurda. E aquilo entristeceu ele demais. Entristeceu ele. E, passado tempo, ele sai de casa e ele então começa a pensar na palavra de Deus e ele compõe essa música Alto Preço. Por que eu estou falando isso? Porque começa na família. Ele leva para a sua família um momento de perdão, um momento de reflexão, né? Ele diz, olha, Jesus pagou o alto preço. E ele pensava em quem? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, falando para os filhos, ele pensava em nós. E a partir daí ele começa a falar, olha, nós vamos pagar o preço, nós proclamamos aqui que vamos pagar o preço de sermos um. Nós vamos lutar, nós vamos edificar a igreja, nós vamos combater o bom combate, nós vamos viver um momento diferenciado. E ali ele, o testemunho disso traz aquele momento de restauração para a vida familiar. E começa ali na família. E a partir daí essa música, eu não sei o ano que ela foi gravada, ela é cantada há muito tempo, há muitos anos, nas nossas igrejas, e traz uma mensagem tremenda para as nossas vidas. A igreja e a violência. Nós precisamos romper as barreiras e a bandeira que nós devemos levantar é a bandeira do amor. O amor ágape, o amor incondicional. O amor exemplificado e vivenciado por Jesus Cristo. E a partir daí nós teremos discurso e prática. É o meu grande apelo. É o apelo que eu faço para mim, eu faço para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos conciliar discurso com prática e vamos romper este mundo, vamos romper as barreiras aí com a bandeira do amor acima de tudo. Diga não à intolerância, diga não à violência e diga sim ao amor. Que a palavra de Deus possa abundar ricamente no seu coração e da sua família e que o seu domingo seja abençoado. Grande abraço e até a próxima.